Hoje tem Lanús e Flamengo. Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês se inscrevam no canal e deixem o like. O Flamengo vai enfrentar o Lanús na Argentina às 21h30 no estádio La Fortaleza pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e da Disney Plus Premium. Jorginho, Saul, Wallacian e Gonzalo Plata são os desfalques do Flamengo para esse jogo contra o Lanús. Varela retorna ao time após um problema no tornozelo direito. Sempre bom lembrar que iremos fazer a narração da partida entre Lanús e Flamengo aqui no canal. A Mayara vai narrar e eu vou comentar. Flamengo e Lanús chegaram nesta final de Recopa Sul-Americana após conquistarem os dois principais títulos da América do Sul na última temporada. O Flamengo venceu a equipe do Palmeiras na final da Libertadores por 1-0. Já a equipe do Lanús venceu o time do Atlético Mineiro nas cobranças de pênaltis em 2025 e por isso ambas se enfrentam nessa decisão da Recopa Sul-Americana. Sempre bom destacar, serão dois jogos, o primeiro na Argentina e o segundo no Brasil. Provável escalação: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira como dupla de zagueiros, na lateral esquerda Alexandro, no meio de campo Lucas Paquetá e Eric Pulgar, na ponta esquerda, Everton Cebolinha, de camisa 10, de Arrascaeta. Na ponta direita, temos dúvida, Carrascal ou Luiz Araújo. E de centroavante, Pedro. Análise. Bom, a dupla de volantes ali, Paquetá e Eric Pulgar, começaram de titulares contra o Botafogo e dá para dizer que o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, então eu acho que é esperado até mesmo que o Felipe Luiz mantenha essa dupla de volantes. Dá para dizer que o Flamengo conseguiu ter o controle do jogo, ter a posse da bola naquele primeiro tempo no estádio Newton Santos. O Flamengo conseguiu controlar o jogo, então acho que é natural que o Paquetá e o Eric Pulgar joguem novamente como dupla de volantes. Acho sim que o Flamengo ele teria uma boa qualidade na marcação, mas também teria muita qualidade na troca de passe, até para o time ter a posse da bola, mesmo jogando na Argentina. Então acho que é uma dupla interessante, embora que eu acho que o De La Cruz também seria uma opção muito interessante para jogar ao lado do Eric Pulgar, pela mesma questão, pela ter intensidade na marcação, por também ter muita qualidade no passe. Então assim, se for Eric Pulgar e Paquetá, ou Eric Pulgar e De La Cruz, acho que seria uma ótima dupla de volantes. Já se for Eric Pulgar e Everton Araújo, também é uma boa dupla de volantes, porém com características bem diferentes. Seria o que? Uma dupla de volantes mais forte, mais alta, e seria uma dupla melhor na marcação, que também pode ser, ainda mais se você pensar que o Flamengo vai enfrentar um time argentino, e normalmente esses jogos contra times argentinos são jogos mais físicos, jogos mais brigados, disputados. Então acho que Eric Pulgar e Everton Araújo também seria uma boa dupla de volantes. Seja qual for essa dupla de volantes que o Felipe Luiz escolher, acho que o Flamengo para esse jogo é uma dupla de volantes com características que seriam diferentes, mas vejo que dá para dizer ter ponto positivo nessas três duplas de volantes. Mais à frente ali, acho que o Everton Cebolinha tem mesmo que começar de titular. Na minha opinião, nesse início de temporada, é o melhor jogador do Flamengo, tem jogado bem e é um jogador que pode conseguir aproveitar os espaços que encontrar ali pelo lado esquerdo. O Alexandre provavelmente vai fazer a saída de bola junto com o Léo Pereira e Léo Ortiz, então quem vai dar amplitude pelo lado esquerdo vai ser o Everton Cebolinha. Da mesma forma, o Arrascaeta e o Pedro ali como meio atacante e centroavante não seria a minha escolha. O Arrascaeta de titular, eu colocaria ali o Paquetá ou então o Carrascal para ser esse camisa 10, dependendo de quem jogasse ali ao lado do Eric Pulgar. Acho que poderia ali ser de 10 Carrascal ou Paquetá, que para mim, nesse início de temporada, o Carrascal tem jogado melhor que o Arrascaeta, então deixaria o Arrascaeta no banco de reservas. Mais à frente eu começaria mesmo com o Pedro. Eu acho que é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador super importante ali para fazer pivô, para jogar de costa para o gol e até mesmo para poder finalizar. Então eu começaria sem dúvida nenhuma com o Pedro no time titular. Essa dúvida na lateral direita é interessante. Por que eu digo isso? Porque são jogadores com características diferentes. O Carrascal é mais um meia e ele é destro, então tende a levar a bola mais para a linha de fundo. Já o Luiz Araújo, ele é atacante, é canhoto, e tende a levar a bola mais para o meio do campo porque é canhoto. Então, assim, acho que vai depender muito ali de quem começar. Acho que, por exemplo, se for o Luiz Araújo, ele pode dar mais amplitude pelo lado de campo e o Varela poderia ser esse jogador que jogasse ali mais se aproximando desse atacante ali que seria o Luiz Araújo. Se for o Carrascal, aí provavelmente vai ser o Varela que vai ser o jogador que vai dar amplitude pelo lado direito. Não acho que seja o ideal, acho que o Varela
poderia conseguir desempenhar um futebol melhor se jogasse um pouco mais atrás e não sendo um jogador que dá amplitude pelo lado direito, porque ele não é um jogador que chega tão bem assim na linha de fundo, não é um jogador que tem tanta qualidade assim nos cruzamentos para a área. Eu acho que já é um jogador melhor defensivamente, então por isso, na minha opinião, eu começaria, por exemplo, com o Carrascal mais de 10 e poderia ser, por exemplo, o Luiz Araújo ali pela direita, mas também se for o Carrascal de meia pela direita e o Paquetá de 10, eu também acho que seria uma ótima dupla ali, jogando do meio para a direita, porque no meu time teria o De La Cruz de volante ao lado do Eric Pulgar, o Carrascal de meia direita e o Paquetá de camisa 10. Então, assim, seja qual for a escolha ali, são boas escolhas, porém, nesse momento, eu não começaria com o Arrascaeta, começaria com o Carrascal e o Paquetá mais à frente, o De La Cruz de volante. No setor defensivo, eu não começaria nem com o Léo Pereira nem Léo Ortiz, começaria com o Danilo e Vitão. Vitão e Danilo fizeram uma ótima dupla de zaga no último jogo contra o Botafogo. Eu acho que eles deveriam seguir no time titular, até porque jogaram muito bem e o Léo Pereira e o Léo Ortiz não estão fazendo um grande início de temporada. Eu sei que é um jogo diferente, até porque times argentinos tendem a ter as características de jogo bem diferentes do times do futebol brasileiro, e eles, por exemplo, são muito bons em duelos aéreos. Ainda assim, eu começaria com o Vitão e com o Danilo. Eu acho que isso foi uma dupla que jogou muito bem contra o Botafogo e também foi muito bem nos duelos aéreos. Então, por isso, eu começaria com esses dois jogadores. Para dizer que a linha de defesa, a base do time do Flamengo, campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro, é uma defesa que, neste início de temporada, não vem funcionando, nem tecnicamente, nem fisicamente. São uma linha de defesa que tem ótimos jogadores, mas que até aqui na temporada não funcionou. Léo Pereira e Léo Ortiz são jogadores muito bons, mas que para mim estão abaixo fisicamente e tecnicamente em relação ao Danilo e Vitão. Eu começaria com toda certeza, ao menos com o Danilo. Acho que o Danilo seria um jogador importante para essa partida, uma vez que é um jogador que tem qualidade e no jogo aéreo e força ofensiva. Eu não começaria com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira. Na lateral direita, eu acho que o Guilherme Varela talvez não seja a melhor opção para o momento. Acho que o Varela é sim, ao lado do Emerson Real, um lateral diferente. O Emerson é um jogador mais ofensivo, o Varela é mais defensivo, só que o Guilherme Varela não me parece bem fisicamente nesse exato momento da temporada, e talvez começar com ele possa ser um problema do Flamengo. Eu espero que não, caso ele comece, mas assim, me preocupa a lateral direita do Flamengo, principalmente se o Varela for começar, pensando que o Varela não vem jogando nas últimas partidas. É um sistema de defesa que até a última temporada era uma defesa onde muito confiável, porém nessa temporada o Flamengo praticamente tomou gol em todos os jogos, independentemente de quem estava em campo. Então, assim, me preocupa, porque por mais que esses jogadores sejam muito bons tecnicamente, não vem fazendo até aqui uma boa temporada. No meio de campo, eu não começaria com o Lucas Paquetá de volante, não. Eu entendo porque o Filipe Luís possa querer utilizar o Lucas Paquetá naquele setor para tentar melhorar a saída de bola do Flamengo, para ter um jogador mais criativo, um jogador que pensa o jogo no setor ofensivo, mas eu não sei se começaria com o Lucas Paquetá no duelo contra o Lanús na Argentina. Eu acho que o Flamengo ele precisa saber defender muito bem nessa partida, uma vez que se o Flamengo ele for derrotado na Argentina, o Flamengo vai ter que buscar um resultado dentro de casa, e aí sim eu veria com bons olhos, por exemplo, o Lucas Paquetá jogando de volante. Não começaria com o Lucas Paquetá de volante. Acho que o Flamengo precisa se defender bem nessa partida contra o Lanús. Mas se o Filipe Luís optar por começar com o Lucas Paquetá, ele provavelmente vai ter que liberar o Lucas Paquetá para ele pisar mais no setor ofensivo, até porque senão a Argentina vai ter o melhor do futebol do Lucas. Já o Eric Pulgar, base do time, acho que ficou normal entrar ali. Se, por exemplo, o Everton Araújo entrasse nesse meio de campo, eu acho que daria uma marcação um pouco melhor, um time mais difícil, mas vamos ver, o Filipe Luís tem as escolhas dele no setor ofensivo. Sinceramente, por mais que apareça ali Carrascal e Luiz Araújo como dúvida, eu não acho que tenha dúvida nesse duelo. Acho que o Carrascal hoje é, com certeza, do setor ofensivo do Flamengo, o único jogador que eu vejo como titular, porque ele fisicamente está muito bem e tecnicamente é o melhor jogador do setor de meio de campo para frente. É o melhor jogador tecnicamente neste momento no setor ofensivo do time do Flamengo. Luiz Araújo entrou muito bem contra o Botafogo, mas eu não vejo ele neste momento sendo um titular do Flamengo. Eu vejo o Carrascal sim, mas eu começaria com o Carrascal de meio campista camisa 10 no lugar do De Arrascaeta. Não começaria com o Pedro e talvez também não começaria com o Pedro. Acho que são dois jogadores que ainda precisam melhorar
fisicamente. É um jogo onde o Flamengo vai ter que correr atrás do Lanús, por mais que o Flamengo provavelmente queira ter a posse da bola, controlar o jogo, o Flamengo vai ter que correr atrás da equipe do Lanús, vai ter que fazer uma marcação, mesmo que não seja uma marcação pressão, precisa fazer uma boa marcação para poder recuperar a posse da bola. Então, não sei se eu não começaria com os dois jogadores, começaria com, no máximo, um dos dois. E o Everton Cebolinha do lado esquerdo, porque o Everton Cebolinha é o jogador que hoje o Flamengo, né, podemos dizer que começou marcando gols e dando assistência nessa temporada. É um time que dá para ver que o Everton Cebolinha, por mais que o Alexandre, por exemplo, não vá à linha de fundo, acredito eu, muitas das vezes o Everton vai partir mais para o centro. O Flamengo talvez falte um pouco a amplitude pelo lado esquerdo, mas são escolhas e às vezes as escolhas não parecem tão boas assim no papel, mas dentro de campo pode acabar resultando sim algo positivo. Mas eu vejo um time forte, porém eu não começaria com esse time titular do Flamengo, mas eu acho que é um time capaz de disputar e fazer um bom jogo contra a equipe do Lanús e tomara que o Flamengo consiga vencer. O Lanús perdeu o último jogo que jogou nessa temporada, perdeu com o Independente por 2-0. Nos últimos 3 jogos são 2 empates e uma derrota. Perdeu com o Independente, como eu destaquei. Também empatou com o Tajeres por 1-1 e também empatou por 2-2 com o Instituto. Já o Flamengo vem de 3 bons resultados. O Flamengo venceu o Botafogo por 2-1 fora de casa. Venceu também fora de casa o Vitória por 2-1. Aí, no caso, jogou pelo Campeonato Brasileiro. O jogo do Botafogo foi pelo Campeonato Carioca. E também pelo Campeonato Carioca. Antes, o Flamengo venceu por 7-1 o Sampaio Corrêa. Nos últimos 6 jogos do Flamengo contra times argentinos, o time carioca teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O último jogo do Flamengo na Argentina foi um empate em 0-0 contra a equipe do Racing no segundo jogo da semifinal da Libertadores de 2025. O Lanús tem 2 vitórias e 3 empates e nenhuma derrota nos últimos 5 jogos contra times brasileiros. O Lanús venceu o Vasco e o Fluminense na Argentina por 1-0 na Copa Sul-Americana de 2025, além de conquistar o título da competição na final contra a equipe do Atlético Mineiro nas disputas de pênalti após 90 minutos e a prorrogação terminarem empatados em 0-0. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.